Oi, gurias! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre dois comitês, que são os comitês de ritualística e o comitê de proficiência. Começando pelo comitê de proficiência. O comitê de proficiência, ele é um dos 3 comitês obrigatórios. Vocês lembram quais são eles? É o comitê de auditoria, o de juramento e o da proficiência. Esses são os 3 comitês obrigatórios de acordo com a nossa Constituição. O comitê da proficiência, ele é muito importante e ele deve começar assim que a gestão começa. No momento que a Honorável Rainha determinar quem são as participantes do comitê da proficiência, elas devem se organizar, criar um grupo no WhatsApp, não que precise ser no WhatsApp, não estamos fazendo marketing para ninguém, mas normalmente é. E aí, a partir desse momento, vocês vão entrar em contato com as demais filhas de Jó e descobrir quem quer fazer proficiência naquele semestre. Aí vamos supor aqui que a Maria Eduarda Beckman ainda não tivesse feito a proficiência dela. É dever dos membros do comitê de proficiência irem falar com essas meninas, descobrir se elas querem e, se elas quiserem, ver quando que seria um dia bom para elas. Normalmente, a Honorável Rainha já marca no calendário uma data para o comitê de proficiência, mas às vezes a maioria das gurias não pode naquela data, ou uma não pode. Então, assim, vocês conversam com as meninas, conversam com a Honorável Rainha, vocês fazem essa ponte entre elas para ver qual dia ficaria bom e que todas pudessem estar presentes para fazer, porque a gente não quer que ninguém perca essa oportunidade de fazer o exame de proficiência, visto que isso pode fazer com que a menina perca uma gestão sem poder ser elegível, porque ele é pré-requisito para a eleição. Nunca se esqueçam disso. Então vocês fazem essa ponte entre o honorável e as meninas, veem qual dia que fica mais adequado e coisa e tal, e aí então começa de fato a preparação para a proficiência. E o que vocês precisam saber para passar para as meninas? Vocês não podem esquecer que a prece de mães, pais e guardiões, ela também faz parte da proficiência. Então, antes das meninas receberem o cartãozinho com todas as informações para o exame de proficiência, vocês já avisam elas que tem a prece de mães, pais e guardiões e que elas já podem começar a decorar a prece, porque, né, é uma parte considerável do exame de proficiência e elas precisam saber, e essa é a única parte que elas não vão ter só uma semana para decorar, elas podem ter mais tempo. Enfim, depois, quando elas finalmente recebem o cartão, que já falta bem pouquinho, vocês podem dar dicas para elas começarem a decorar, formas que talvez vocês tenham estudado. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo da Isabela. A Isabela, quando fez o exame dela de proficiência, ela foi excelente e a técnica dela de estudo foi, ela separou os itens, né? Começando pelo juramento, que era o mais compridinho. E aí ela começou. Segunda-feira ela começou a decorar o juramento. Aí depois, na terça, ela decorou outra coisa, na quarta, outra coisa, na quinta, outra coisa. E sempre repassando o que ela já tinha estudado. Aí na sexta ela terminou e o sábado ela tirou só para revisar. Eu acho que é uma técnica muito boa. Eu lembro que quando eu fiz o meu exame de proficiência, eu gravava áudio. E aí eu ouvia o áudio em tudo. Eu tomava banho ouvindo o áudio. Eu ficava de fone ouvindo ele o tempo inteiro, tipo, indo pro colégio, coisa e tal. Também são técnicas que ajudam. Mas lembrem que somente as filhas de Jó podem ver e ouvir o exame de proficiência. Ou seja, vocês não podem mostrar esse cartão para ninguém. Vocês só podem mostrar para as meninas que já fizeram proficiência. As meninas que ainda não fizeram não podem ver esse cartão também. Vocês têm que tomarem todos os cuidados com eles também para ninguém ouvir vocês falando. Então tomem esse cuidado também e avisem as meninas quando elas receberem que elas devem tomar esse cuidado. Outra coisa muito importante sobre o comitê de proficiência é vocês darem esse apoio e principalmente no dia tranquilizarem as gurias. Normalmente as gurias estão muito nervosas, eu tava muito nervosa, eu sei que sempre as gurias estão. Então fiquem lá, eu sei que tem que arrumar o tempo, tem um monte de coisa sempre, mas deixem de preferência ou peçam para outras meninas fazerem essa função para vocês conseguirem dar esse apoio para as meninas que estão precisando ali. Já sobre o comitê de ritualística, ele é um comitê que não é obrigatório. Mas o que exatamente o comitê de ritualística faz?
Comitê de proficiência já está no nome, ele é simples, qualquer dúvida ele está explícito na Constituição, não tem muita complexidade. Já o do ritualística ele é um pouquinho mais complexo, porque o que fazer em relação à ritualística? Para mim, principalmente, o comitê de ritualística ele tem algumas funções básicas, tipo, o comitê ele precisa observar como a cerimônia está fluindo, como as meninas estão executando a cerimônia, se estão cumprindo o que cada cargo deve fazer, se estão decorando seus cargos. Tudo isso faz parte da ritualística. Em toda a atmosfera do templo, tudo como deve ser feito, fazem parte de um ritual. E ele deve ser feito exatamente da mesma maneira. Então vocês têm que cuidar para ver se as meninas estão fazendo ele de forma adequada. Se não estiverem, vocês podem fazer algumas coisas. Vocês podem chamar essa menina para corrigir, se for algum erro, tipo, errou caminhada, errou fala, não decorou. Isso são coisas que, tipo, vocês podem corrigir, ou seja, vocês têm que saberem para vocês poderem corrigir. Então, o Comitê de Ritualística exige que as pessoas que estejam nele tenham um bom conhecimento de ritualística. Normalmente fala, vocês não vão precisar corrigir porque o conselho em geral cobra, também decorar os cargos, são coisas importantes, fazem parte da ritualística, devem ser realizadas sim, tem que decorar, não tem desculpa. As mensageiras, o correto seria que sim decorassem todo os textinhos que tem que ler na iniciação. A gente sabe que isso não é impossível, então é basicamente o único dever das mensageiras nos 6 meses é decorar aquele texto. Então, se a gente quisesse cobrar de vocês, a gente poderia. A gente é muito bonzinho com vocês, mas a gente poderia cobrar sim. Então, fiquem atentas a essas coisas. Também, outra coisa que o comitê de ritualística pode fazer é se ele percebe, tipo, que muitas meninas não sabem uma música, não sabem uma oração. Tu percebe que aquilo é uma fragilidade não de uma menina, mas do Betel. Então aí vocês podem, sei lá, fazer o que a gente faz aqui, por exemplo, gravar uma videoaula, fazer um ensaio com as meninas, fazer alguma atividade, alguma coisa para ajudar elas. Porque o comitê de ritualística não é só para cobrar, mas sim para auxiliar a execução correta da ritualística e da melhor forma possível. Então, a própria Mãe Mickey dizia que a gente deve procurar os mais altos ideais de vida. E não é diferente na ordem, a gente tem que procurar os mais altos ideais na forma como a gente realiza as nossas coisas. Então, sim, pode parecer chato, mas a gente busca fazer uma cerimônia perfeita. E para isso acontecer, todas têm que fazer a sua parte como devem. Outra coisa que pode ajudar também as meninas são as atividades lúdicas para estudo. Fazer uma gincana, fazer alguma competição. Quando a gente organizou o ENEB aqui em Santa Maria em 2017, a gente fez atividades ao ar livre com as meninas que também tinham uma pegada de ritualística. Então, tem várias coisas que dá pra fazer. Se vocês não souberem alguma coisa ou quiserem alguma inspiração, vocês sempre podem vir falar comigo, com a Lara, ou principalmente assim, com essas gurias mais velhas que já fizeram algumas outras atividades, que elas podem sugerir alguma coisa que vocês possam fazer, no caso de vocês estarem sem criatividade. Mas eu sei que vocês têm plena capacidade de criar novas atividades, o que é muito legal pro Betel. Pesquisar na internet também, alguma atividade nova. Mas além de tudo isso, dessa parte de ritualística, dessa parte toda, o comitê não é só isso. Vocês percebem que, por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, tentar padronizar os comitês do Betel e os procedimentos, não é na realidade função do comitê de ritualística. Mas o comitê de ritualística, ele é muito fluido, ele pode servir às necessidades do Betel. Nesse momento, a gente achou que o Betel estava precisando de uma padronização das atividades, porque muita gente, uma pessoa fazia de um jeito, outra pessoa fazia do outro. Então, o comitê de ritualística, ele também serve para isso, para dar essa direção, às vezes, para os outros comitês ou para as meninas mais novas do Betel. Então, gurias, eu acho que basicamente é isso. Proficiência é um comitê bem certinho, bem simples, é ajudar as meninas a fazerem proficiência, dar dicas para elas e deixar com que elas fiquem o mais confortáveis possíveis. E o comitê de ritualística é isso, é essa parte de ver o que o Betel está precisando naquele momento, o que vocês podem fazer para melhorar o Betel e muito estudo, sempre.
Acho que é isso. Beijão, gurias, se cuidem. E daqui a pouco a gente se vê num próximo vídeo. Huncho.